Meu nome é Daniela Morales, eu sou arquiteta. Eu tenho escritório agora há 6 anos e a gente trabalha, na maior parte, em arquitetura de interiores. Na verdade, eu cheguei até o Rony por indicação já, né? Foram as sócias proprietárias da P+, que é uma consultoria financeira. Então, no momento, eu estava procurando me organizar melhor dentro da empresa, né? Deixar de uma forma mais profissional mesmo, a parte do financeiro. E aí, eu contratei a assessoria delas e elas falaram que tinham contratado o Rony, que ele tinha sido muito bom para elas, no sentido de primeiro contato com o cliente, como conseguir converter mais prospecção em um cliente fechado. E aí eu achei que seria interessante bater um papo com ele. É muito legal, as nossas reuniões duravam horas, assim. E o que eu acho muito legal do Rony é que ele não é egoísta com o conhecimento dele, né? Então ele gosta de falar do que ele domina e ele te dá exemplos e ele quer te envolver naquilo. Ele já compartilhou tanta história e tanto conhecimento comigo que eu já consegui, desde o primeiro dia, assim, colocar coisas em prática. Então, pegar exemplos que ele me passava, porque ele gosta muito de exemplificar, né? De passar cases de coisas que ele faz e como ele trabalha. Então, só de ouvir as histórias que ele contava de outras empresas, eu já conseguia aprender muito e conseguir aplicar na minha. Isso que eu achei muito legal. Quando eu tive contato com o Rony, foi justamente que eu estava procurando levar a empresa para um patamar mais profissional. Eu comecei o escritório muito pequeno, só eu, né, arquiteta, e eu queria poder enxergar o futuro da empresa em 5, 10, 15 anos, mais estruturado, que todos os meus clientes recebessem o mesmo padrão de atendimento, de qualidade, e ser reconhecida por isso. Esse desenvolvimento de marca, assim, que eu pudesse saber que quem ouvisse falar da minha empresa no futuro pudesse vincular isso com uma qualidade, um padrão de excelência. Então era isso que eu queria com o Rony, entender melhor como que eu poderia, desde a primeira conversa com o prospecto, com o meu futuro cliente, já imprimir essa excelência, essa qualidade que eu queria passar para eles até o final do processo, né, até a entrega da obra. Uma das primeiras conversas que eu tive com o Rony, ele me perguntou de prospecto, né, de quantos prospectos eu conseguia realmente converter em clientes. Eu não tinha muito parâmetro de como eu conseguia converter os meus prospectos em clientes. Eu não sabia quantos eu realmente convertia, quanto que eu precisava prospectar, como que eu precisava encontrar esses meus futuros clientes para ter uma demanda o ano todo e que atendesse as minhas metas, né? Então, depois das primeiras conversas com o Rony, eu já consegui entender um pouquinho melhor como eu podia ajustar essa parte de conversa inicial, passar confiança para o cliente, qual era o caminho que eu podia seguir na hora que eu enviava uma proposta, mostrar a proposta, não enviar só um valor único, mas sim eu conseguir destrinchar o projeto em etapas diferentes para quem quisesse contratar parte do projeto ter essa possibilidade também. O que foi uma coisa que eu comentei com ele, inclusive, semana passada. Agora que eu tenho esse parâmetro, eu consegui crescer muito a taxa dos meus clientes que realmente acabam fechando comigo em relação ao que era antes de ter conversado com ele, né, antes de ter contratado ele. Então, ter essa garantia de que eu vou ter uma boa conversa com o cliente, que eu vou conseguir passar para ele o que ele precisa e a gente conseguir fechar negócio. Eu acho que era algo em torno a cada 4 prospectos eu fechava um e eu tô a cada 2 prospectos eu fecho um agora. Então eu converso com 2 prospecções e um eu tenho certeza de que eu vou fechar. Isso é muito bom. Sentar e conversar com ele eram sacadas geniais, assim. Então o Rony falava, mas por que você não apresenta a proposta destrinchada? As pessoas gostam de ver valores diferentes, as pessoas gostam de ver que uma das opções vai entrar no bolso delas. Então, se não puder fechar o projeto completo contigo, pelo menos fecha o conceito. Ou fecha o conceito e o executivo, mas aí a obra a pessoa escolhe se ela mesma toca,
se ela faz nesse momento contigo, se ela espera a obra começar para te pagar, para contratar essa etapa. Então eu achei muito legal isso. Eu antes passava um valor só no final, que ficava pesado para a maioria dos clientes, né? E meio assustador, intimida um pouco. É isso, X, pronto, acabou. E ele falou, não, as pessoas gostam de entender que tem possibilidades diferentes, que elas têm a escolha. E depois que eu fiz isso, ficou muito mais fácil, muito mais fácil. Porque as minhas propostas são feitas exclusivamente para cada cliente, né? Eu não faço nada padronizado por metro quadrado, por tipologia, eu faço bem específico de acordo com a demanda. E aí quando eu vi uma coisa que é feita para ela e que de alguma forma consegue atender a realidade dela, porque eu coloco formas diferentes de pagamento e etapas diferentes que ela pode contratar, ela se sente realmente mais acolhida, né? Então foi feito para ela e ela sabe que de alguma forma ela consegue encaixar no orçamento dela. E pensar em possibilidades que o cliente não conseguia enxergar inicialmente. E aí, na hora que a gente está desenvolvendo o projeto, a obra já, né, ele enxergar aquilo acontecendo, é muito legal. E acho que agora, depois desse ano que a gente teve tanto tempo dentro de casa, né, dentro dos espaços, assim, deu para as pessoas também valorizarem um pouco mais, né, os usos que a gente dá para nossa casa, como a gente se relaciona com ela. Então, tá bem legal nesse sentido. Então, pro Rony, eu queria agradecer. Foi muito legal todas as vezes que a gente conversou, sentou, trocou experiência. E com certeza o trabalho dele influenciou muito a forma que eu trabalho hoje em dia. E obrigada por não ser egoísta com o teu conhecimento, em compartilhar, em sempre se interessar pelo assunto que está sendo discutido no momento, e querer entender melhor e querer falar mais daquilo. Então isso sempre foi muito bacana, a gente sempre teve conversas ótimas que me abriram perspectivas novas, assim. Então, por isso, agradeço.